Entre eles, o presidente do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e do Nacional de Secretaria de Saúde. Todos têm direito à voz e voto. Então, lamentou que enquanto Vamos embora, galera. Todo mundo aí já apostos 2 horas. Vamos começar em ponto a nossa aulinha. Beleza, a galera tá chegando aí. Tá entrando mais gente. Vamos que vamos. Hoje nós vamos continuar falando das leis de Newton. Semana passada falamos da primeira. E agora a gente vai falar da próxima. Eu queria dar mais alguns exemplos. Deixa eu maximizar aqui. Foi. Vamos. A segunda lei de Newton, eu cheguei a falar que a força é igual a massa vezes a aceleração. Né? A gente chegou nessa equação aqui, só para dar uma relembrada. E fala o seguinte, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa força resultante pode ser o peso, que seria a massa vezes a gravidade. Agora, o que seria essa força resultante? Alguém tem alguma ideia do que seria força resultante? Alguém? O que vocês entendem por resultante? Pode falar, galera. Resultante vem de resultado. Não é? Então, você está falando que vai ter mais de uma força atuando ali naquele sistema. Eu estou até colocando uma outra câmera aqui, que eu quero fazer isso no papel com vocês. Porque quando as forças, elas podem ter diversas direções e sentido. Por exemplo, quer ver? Deixa eu habilitar outra câmera aqui. Pronto. Que é a câmera aérea. Então, vou colocar minha câmera maior do que a de vocês aí. Quando a gente fala força resultante, esse Rzinho aqui ele fala que tem que existir um resultado. Agora, uma perguntinha. Nessa primeira situação aqui, ó, situação 1, onde eu tenho um bloco parado em cima de uma superfície. E existe uma força empurrando esse bloco para cá. Quem é a força resultante aqui? Você concorda que, nesse caso, a força resultante é o próprio F? Só tem ele, Marcão. Vai ser mais quem? Se a força resultante é o próprio F, então eu posso falar que a força resultante, já que é massa vezes aceleração, F é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Esse é o primeiro caso, não tem nem como assim... Ah, Marcão, é o mais simples de todos. Mas você vai começar a entender a ideia de resultante melhor quando a gente coloca uma segunda situação
onde esse bloco que está em cima da mesa, ele agora ele é empurrado por duas forças. F1 e F2. E aí, meus amores, perguntinha para vocês. Quem é a força resultante nesse caso aí? Fala comigo. A soma dos dois? Por quê? De onde você tirou a soma dos dois? Porque já que no outro era só tinha uma e aí tem dois, deve ser a soma. Deve ser a soma? Então eu vou criar aqui uma situação 3. Com o mesmo bloquinho, né, na mesma superfície. Só que agora eu vou botar F1 para cá e F2 para cá. E aí, eu também tenho duas forças. Marcão, quando as forças estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, a direção delas aqui, ó, é a horizontal. Porque poderia ser vertical. Horizontal. E qual é o sentido? Da esquerda para a direita. Então, quando as forças estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante é a soma das forças. Então, se a força resultante é a massa vezes a aceleração, F1 mais F2 é igual a massa vezes a aceleração. Ok até aqui, galera? Todo mundo comigo? Agora, quando as forças estiverem na mesma direção, aqui no caso as duas forças estão horizontais, mesma direção. Só que aqui ela tem sentidos contrários. Você vê que uma está para a direita, outra está para a esquerda. Você substitui aqui a força maior menos a força menor. Funciona como um cabo de guerra. Quem é que ganha um cabo de guerra? Quem faz a maior força. Não é? Então aqui seria a força maior menos a força menor é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, um você soma as duas forças, o outro você subtrai. Mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentidos contrários, subtrai. Tranquilo até aqui, galerinha? Beleza? Vou deixar aqui, tira aquele print gostoso aí, vai. Que isso aí tem que estar no seu caderninho, hein? Foi? Foi. Boa. Então, olha só. Eu agora vou fazer a situação 4. Qual que é a situação 4? Essa é a que mais cai na prova. E aí, se vocês estiverem aí com a apostila, vocês vão poder procurar aí na apostila e vai ver que isso realmente aparece muito. Situação 4. Você tem o mesmo bloquinho. Só que agora você tem uma força nessa direção e nesse sentido, e uma outra força nessa direção e nesse sentido. E aí, meus amores? Soma, diminui, faz o que aí? Alguém tem alguma ideia? Cri, cri. Aquele grilinho. Divide? Divide, boa. Mais alguém? O que que... Primeiro, para onde você acha que o bloco vai? Imagina um relógio aqui.
Vou desenhar um relógio. Aqui é o 12, aqui é o 6, aqui é o 3, aqui é o 9. E aí você sabe que tem os números aqui. E aí, para onde esse bloco vai? Na direção de que número? Pro 1 e pro 2. Muito bem. Marcão, esse bloco, ele tende a direcionar na direção do 1 e do 2. Aqui que será a força resultante. Uma outra aplicação disso é o cara ter, ó, aqui é a margem de um rio, aqui é a outra margem de um rio. Aqui é a água do rio. Se um barquinho sai daqui em direção aqui, e esse rio tem uma correnteza, ele chega no ponto A ou ele vai chegar lá no ponto B, galera? B. No B. Porque ele anda para frente, mas conforme ele está andando para frente, a correnteza está empurrando ele para cá. E ele vai nessa direção aqui. Ele vai, ao mesmo tempo, para frente e para cima, não é isso? Exatamente igual ao nosso bloquinho. Então, aqui, Marcão, como é que eu vou resolver? Porque F1 está para cima. F2 está para cá. Você já falou que a resultante, Marcão, está nessa direção. Como que eu vou resolver isso aqui? Olha o que Titio vai fazer. Titio vai arrastar F1 para esse cantinho aqui. Vai ficar assim, ó. Tá vendo que eu arrastei? Eu não mudei quem é F1. F1 continua sendo um vetor para cima. Eu só botei ele do outro lado, beleza? Todo mundo comigo até aqui? Sim. Agora, Marcão, e agora? Que figura geométrica que se formou aqui? Triângulo. E um triângulo do tipo retângulo, ao ângulo reto aqui. O que eu posso aplicar aqui, galera? Alguém sabe? Vai. Teorema de Pitágoras. Caraca, muito bom. Até tremeu tudo aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Também chamado de tio Pete, para os mais íntimos. O que diz o Teorema de Pitágoras? Pitágoras dá nome para as partes do triângulo. O maior lado do triângulo é chamado de quê? Alguém sabe? Hipotenusa. Hipotenusa. E os outros lados? Cateto. Cateto. Muito bem. Então você tem hipotenusa e catetos. Não é? E ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa aqui, galera? F1, F2 ou FR? FR. Então fica assim, ó. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Beleza? Então, essa é a aplicação
da situação que é a mais chatinha das leis de Newton. Agora, quem é a força resultante? Massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton. Então, você acha a força resultante utilizando Pitágoras, através dessa equação pitagórica, e depois usa a fórmula de Newton para resolver a questão. Deixa eu pedir um favor para vocês. Alguém está com a apostila do Margel aí? Fácil, perto? Sim. Dá uma procuradinha rapidinha, tem uma página, cara, é lá no final, é 300, 400 e cacetada, que tem uma porrada de exercício disso. Na parte de ciências da natureza, né, que é física, aí tem uma parte lá, que é uma página só e, bicho, tem uns 20. Procura aí, por favor, e salva Titio, vai. Titio está comendo docinho de festa. Alguém? Ninguém? É pro final, como falaram aí, ó. Ninguém, galera? Cadê? Creio que não. Impossível. Acho que deve ser na página 417. Abre aí, 417, para ver se tem aí. Tem uma questão do barril, tem uma questão de dois caras puxando a corda de um barco. Vê aí, ó, Yasmin falou que é 414, 415, 416. Eu acho que é isso aí mesmo, Yasmin. Alguém verifica. Pô, essa daí mesmo. Essa aí mesmo? Muito bem. Então, galera, essas páginas aí, ó, as páginas. Vou mudar a câmera aqui, ó. Viu que o tio Marcão hoje tá enjoado, né? Tem câmera aérea, que é meu celular pendurado com a fita isolante aqui, ó, numa estrutura de cano que eu fiz. Ó, tem até luz. É, tio Marcão manja das engenharias aí. Oi? Você tá muito brabo. Eu sou um cara brabo, rapaz, o mais brabo do mundo. Aí, então, tem duas câmeras aí. Se reclamar, eu boto mais uma aqui, ó, só para ficar pegando minha careca. Entendeu? Então já fica para casa. Deixa eu lá tirar o print. Vai lá, eu vou voltar lá, Thiago, para você. Vai, manda aquele print. Brabo. Esses dois prints aí que eu mandei tirar, que é essa aí e aquela outra, irmão, isso aí é matéria obrigatória para tu entender leis de Newton. A única das três leis de Newton que tem conta é a segunda, que é essa conta. A conta de Newton é força resultante, massa vezes aceleração. Aí você fala, foda-se, muito fácil. Fala, foda-se, falei. Aí, vou botar, Lohana. Então é a única conta, força resultante é massa vezes aceleração. Só que aí que tá, quem é a força resultante? É quando eu somo, é quando eu diminuo ou quando eu faço Pitágoras? Ou quando eu não faço nenhuma, né? Que é o caso 1. Então, vamos embora. Marcão, Oi? você não tá filmando a aula. Claro que eu tô, filha. Toca. Tô sim. Não tá aparecendo aqui, não. Tá sim, pra mim tá. Sim, velho. O meu tá. Pra mim tá aparecendo.
Ó, voltando aí. Tirou o print? Cadê? Lohana, tirou? Olha a Ebony ligando para marcar a data do casamento. Essa foi ótima. Fábio, se a gente... Ó, vou até botar minha cara aqui. Se a gente conseguir terminar a matéria toda hoje e sobrar tempo, vou fazer uma videochamada com a Ebony aqui, com todos vocês presentes. Aí eu quero que geral abra a câmera, que eu vou pedir ela em casamento agora, online aqui. Foda-se. Duvida? Então, meu irmão, vamos embora. Vamos mandar com a matéria aqui. Se der tudo certo, a gente vai perturbar a Ebony hoje. Beleza? Show de bola. Vamos que vamos. Então, a segunda lei é isso. Então, já fica aí para casa, ó. Página 414, 415 e 416. Beleza? Semana que vem eu vou entrar nesses exercícios. Ok? Belezão? Chega aí, galera. Cadê os exercícios? E aí... vamos pegar para fazer. Beleza? Tem vários exercícios do IF aí, vocês vão ver que cai pra caramba isso. Então, vamos que vamos. Né? Voltar para os nossos slides. Então, ele vai falar, né, dessa força resultante, massa vezes aceleração. E ele fala que isso quer dizer que o cara tem que estar em movimento. Por isso que é chamado princípio fundamental da dinâmica. Porque o que é algo dinâmico? É algo que está em movimento. O contrário de dinâmico é estático, não é? Então, você vai ter que estar em movimento. É chamado de princípio fundamental da dinâmica. Aí ele dá alguns exemplos aí, ó. Né? Você tem uma força de 2 newtons empurrando um corpo de 1 kg. A força é 2, a massa é 1. Qual é a aceleração? Faz F igual a ma. E se a força for 2 e a massa for 2? Faz F igual a ma. Então, quer dizer que para a mesma força você pode ter outras acelerações. Basta dependendo da massa do corpo. O que é muito claro, né? Imagina, você está brincando com o seu coleguinha, 2 brutamontes, de empurrar. Então, você faz uma força para empurrar o seu amigo, que é um brutamonte. Se você fizer a mesma força para empurrar um amiguinho que está na capa do Batman, magrelinho, esse maluco ele vai voar muito longe, ele vai ser arremessado, porque a massa dele é menor. Então, ó, a mesma força aqui de 2 newtons, quando atuou num corpo de meio quilo, gerou uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração muito grande, porque a massa dele era pequena. Não é? Então, para a mesma força, você pode ter várias acelerações. Não é? E aqui, eu tenho alguns exemplos que eu queria que vocês gastassem um tempinho aí. Beleza? Vamos embora. Dá uma lida na questão 1. Faz para o tio aí para mim e me diz. Qual o valor da aceleração na questão 1? Vai, estou esperando vocês. Bora, galerinha. Alguém? Ó, 240? vamos embora, vou mudar a câmera aqui para a gente fazer junto. Ele falou que a massa do corpo é de 4 quilos, a força é de 60 newtons e ele quer saber a aceleração. Marcão, ele falou que só tem uma força, então a força resultante é essa força F aí, que é 60 newtons. É o caso 1, é a situação 1. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? Força resultante, 60 newtons. Massa, 4. Qual é o valor da aceleração?
Esse 4 está multiplicando, passa para cá o quê, galera? Dividindo. Dividindo. 60 dividido para 4 é igual à aceleração. Logo, a aceleração dá 15 metros por segundo ao quadrado. Difícil? Não. Tranquilaço, não é? Uhum. Então vamos para a questão 2 lá. Voltando. Se uma pessoa que na Terra tem uma massa igual a 80 quilos, qual é o seu peso na superfície da Terra? E na superfície da Lua? Eu fiz essa perguntinha semana passada. Gravidade da Terra, 9,8. Gravidade da Lua, 1,6. Então, vamos embora. Marcão, o peso dele na Terra é a massa dele vezes a gravidade da Terra, não é isso, galera? Então, ó, o peso na Terra é a massa, 80, vezes a aceleração da gravidade da Terra, que é 9,8. Então, 9,8 vezes 80 dá quanto? Alguém sabe de cabeça aí? 784 newtons. Beleza? Agora, se eu quiser saber o peso dele na Lua, é a massa do cara, que não muda, né? Vezes a gravidade da Lua. Não é isso? Então, o peso na Lua é a massa 80 vezes a gravidade da Lua, que ele falou que é 1,6. Agora é só multiplicar 1,6 por 80. E aí o peso dele dá 128 newtons. Você vê, o mesmo astronauta aqui na Terra, ele sente o peso dele 784 newtons. E na Lua, 128 newtons. É o mesmo cara. Por isso que lá ele acha que ele é mais leve. Então, se o Jocelyn quiser emagrecer na vida, uma outra opção é ele ir para a Lua, que lá ele vai se sentir mais leve. Não é? Mesma coisa vale para o obeso do Carlos Bruno. Pode falar isso para ele na próxima aula aí. Beleza? Vamos embora então para a questão 3. Isso, Thiago, número 1 é 15. Vai lá. Ele pergunta na 3 qual é a ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons. É comparado ao peso de quem? Fala comigo. Ó, força igual a 1000 newtons. Qual dessas opções aí tem um peso de 1000 newtons? Letra A. Letra A, não é? Sim. Galera, quem tem uma força-peso de 1000 newtons tem uma massa de aproximadamente 100 quilos. Que é só multiplicar por 10, aproximadamente 10 da gravidade, né? Então tem uma massa de 100 quilos. Quem que das opções ele tem uma massa de 100 quilos? Uma bolinha de ping-pong? A bola de futebol? Um tanque de guerra? Ou um lutador de boxe? Tudo de boa. O lutador de boxe.
Beleza até aqui? Show de bola? Então aí, ó, já estamos avançando. Marcão, vamos então para a próxima lei? Aí, ele vai falando aí, o gabarito. Vamos para a terceira lei, então. O que ele fala? A terceira lei de Newton, ela fala sobre o princípio de ação e reação. Ele fala que para toda força de ação que o exerce, existe uma reação que acontece sobre ele. Né? Por exemplo, quando você empurra o coleguinha, ele também vai te empurrar. Como assim, Marcão? Não é depois, né? Tipo assim, você me dá um soco, eu te dou um soco. O que eu quero te falar é que quando você dá um tapa no coleguinha, a sua mão, ela também recebe o impacto da batida. Tanto que se você ficar brincando de ficar dando tapa, que é uma brincadeira bem imbecil, né? A sua mão, depois desse tempo, vai estar doendo. Ué, você fala, poxa, mas eu bati, por que eu estou sentindo dor? Porque a sua mão vai receber o mesmo impacto que o teu coleguinha está recebendo. Né? Isso quer dizer que para toda força de ação, uma reação de mesma intensidade, beleza? Ou seja, é a mesma intensidade que você faz, você recebe. Na mesma direção, só que no sentido, né, contrário. Se eu empurro ele para frente, ele me empurra para trás. Exemplo disso. Imagine agora você e o seu crush. Olha a situação. Você e o seu crush, os dois de patins. Beleza? Você e seu crush fazem assim com as mãos. E vamos supor que você empurra o seu crush. Você também está de patins, hein? Quando você empurra o seu crush, é só o seu crush que vai para trás? Ou você também vai para trás? Você também vai. Você também vai para trás. Aí você fala, poxa, mas eu empurrei ele para frente, por que eu fui para trás? Porque quando você empurrou ele para o lado, ele, sem querer, querendo, por reação, te empurrou para o outro lado. Do lado oposto. Com a mesma força que você fez. Então, se você empurrou muito, você vai ser muito empurrado. Se você empurrou pouco, você vai ser pouco empurrado. Para toda ação, existe uma reação. Olha o enunciado da lei como é. A toda força de ação corresponde a uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. Elas nunca se anulam, né? Elas atuam em corpos diferentes. Beleza? Alguns exemplos dessa lei é você estar andando. Quando você está andando, você está empurrando o chão para trás. Oi. E o chão te empurra para frente. Então você anda por ação e reação. Você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Né? A mesma coisa acontece com o foguete. Ele empurra o planeta para baixo com o fogo, né, da sua turbina. O planeta empurra ele para cima. Né? Então a ação dele é empurrar para baixo e a reação é ser empurrado para cima. Não é? Você tem ali um exemplo de um nadador, né? Se um nadador, um exemplo mais clássico, se um nadador ele pega e empurra a água para trás, a água empurra ele para frente. É exatamente assim que ele nada. Né? Não, Thiago, eu não mandei esses slides ainda. Eu estou esperando terminar a matéria para eu poder mandar. Beleza? Show de bola? Aí eu vou terminar toda a lei de Newton, eu pego esse slide e mando ele todo para vocês ficarem estudando em casa. Beleza? Show de bola? Galera, tá faltando 1 minutinho aí para terminar. E aí a gente vai voltar, porque a gente ainda tem mais 10 minutos de aula, beleza? Vou fechar a sala aqui para todo mundo e já vou abrir de novo, ok? Valeu!